Bom, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, estamos de volta aqui, né? Nono ano, matéria de história. A gente já falou um pouquinho na aula passada sobre o tenentismo e agora vamos dar continuidade a 1930, o fim da República Oligárquica e o início da Era Vargas. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Mas antes, vamos entender como é que estava o país nessa época, gente. Em 1929, um ano antes da Revolução de 30, tá? Nós vamos ver aqui que o contexto político, ok? As oligarquias dos estados de Minas Gerais e de São Paulo dominavam a política nacional desde 1895. Aí, em 1929, não era diferente, elas continuavam dominando. Só que as oligarquias políticas dos outros estados se ressentiam disso, né? Principalmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Paraíba. As oligarquias dos estados estavam bastante incomodadas com esse apoio que Minas Gerais e São Paulo, principalmente, tinham do governo federal, né? Para essas oligarquias, o governo federal só olhava para São Paulo e Minas Gerais, principalmente por causa do café, a grande riqueza produzida pelo país, né? Até aquela data, né? Até aquele ano de 1929. Então, esse era um ambiente interno do país, gente. Além de tudo, vamos falar um pouquinho do externo, do exterior, né? De fora. Uma crise econômica muito forte aconteceu no ano de 1929, gente, tá? Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quando aconteceu essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, os cafeicultores brasileiros, de repente, se viram numa situação bem difícil, porque boa parte, ou quase 99% do café produzido no Brasil era vendido para o exterior. Então, essa crise de 1929 vai afetar fortemente o Brasil. Tá? Sobre a crise de 29, só um parâmetro, um adendozinho rapidinho. Nós vamos falar bastante sobre a crise de 29 mais para frente. Tá? Ela não afetou só o Brasil, ela afetou o mundo. Tá? Muitos eventos vão acontecer por conta da crise de 29. Mas aqui no Brasil, vamos ficar nisso aqui. Ó, tá? Os cafeicultores estavam numa situação muito complicada por conta da crise de 29. Tá? Então vamos começar a falar agora como que aconteceu o fim da República Oligárquica. Né? Não foi de um dia para a noite, de uma hora para outra. A gente lembra, falando um pouquinho dos tenentes da aula passada, aquele descontentamento, né, com a falta de modernização do país, né, com a corrupção, com a fraude eleitoral, enfim, né, que a República Oligárquica era a marca da República Oligárquica, isso já com os tenentes. Agora, o que vai acontecer, gente? A crise política, essa oposição dessas oligarquias estaduais contra São Paulo e Minas vai chegar num ponto que não vai ter mais volta. Como que isso aconteceu? Ainda no ano de 1929, gente, né? A sucessão do presidente Washington Luiz vai suscitar uma série de conflitos. E o principal desse conflito, gente, vai ser entre a oligarquia mineira, o PRM, o Partido Republicano Mineiro, e o Partido Republicano Paulista, o PRP. Porque o que acontece? O Washington Luiz, ele era ligado ao PRP de São Paulo. Com o acordo que vigia entre Minas Gerais e São Paulo, o próximo presidente da República teria que ser indicado pelo PRM, o Partido Republicano Mineiro. Só que não foi isso que aconteceu. O PRP não aceitou. O PRP, ele quis indicar o sucessor do Washington Luiz, né? O candidato à sucessão do Washington Luiz, que foi o Júlio Prestes. E isso acabou acontecendo. O Júlio Prestes foi o candidato. Então, com isso, Minas Gerais se vê traída. A oligarquia mineira se vê traída pela oligarquia paulista. Esse era o sentimento deles, dos mineiros, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão se juntar àqueles oligarcas, né? As oligarquias estaduais, que a gente já tinha falado antes. Então, aquela famosa, né, composição política, como eu já falei para vocês, que vigia desde 1895 entre São Paulo e Minas Gerais, vai se quebrar em 1929. Tá? Minas Gerais vai deixar de apoiar São Paulo e vai passar à oposição. Então, aqui nós vamos ver aqui, né? Vão ser criada uma aliança liberal. A oligarquia de Minas, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro vão se juntar contra a oligarquia paulista e vão lançar um candidato para concorrer com o Júlio Prestes. E o candidato é o gaúcho Getúlio Vargas. Lembrem aí, anotem bem esse nome. Getúlio Vargas. Nós vamos falar bastante sobre ele daqui a pouco. Tá? Então aqui, ó, nós vamos ver aqui, ó, né, do acervo um cartaz da Aliança Liberal, olha. Getúlio Vargas para presidente, o João Pessoa, que era um político da Paraíba, como vice-presidente. Tá? Aqui comícios da Aliança Liberal, do acervo da Fundação Getúlio Vargas. Esse aqui também é do acervo da Academia a década de 30, desculpa. Um blog muito legal também,
para quem quer saber mais sobre isso. Tá? Agora vamos falar sobre a Revolução de 30. Agora chegamos a 1930, né? Até agora estamos em 1929, vamos a 30. As eleições vão acontecer, mesmo com essa crise política, que a gente já falou, e com a crise internacional também, influenciando diretamente as eleições. Mas elas vão acontecer. E apesar de toda, né, a oposição, todos os estados, né, vários estados se juntando contra São Paulo, o candidato do PRP, o Júlio Prestes, ele acaba sendo o vencedor das eleições de março de 1930, né, com pouco mais de 1 milhão de votos. Né? O Getúlio Vargas acaba ficando com pouco menos de 700 mil. Então, o vencedor, mesmo com todo o apoio de vários estados, né, ainda acaba sendo o PRP. O voto de Cabresto, todo aquele contexto da República Velha, ainda se faz muito presente, muito forte. Então, o candidato de São Paulo é eleito. Tá? Aí, a Aliança Liberal, que vai alegar fraude. Né? Claro, o famoso voto de Cabresto, o famoso voto dos coronéis, voto controlado, todo aquele contexto. A Aliança Liberal não vai aceitar essa derrota. Não vai aceitar. Ela vai dizer que houve fraude, que não foi uma eleição limpa, não foi uma coisa justa. Aí vai contestar a eleição do Júlio Prestes. Não vai, né, aceitar. Vou falar mais uma vez isso, não vai aceitar essa derrota assim tão fácil. O que ela vai fazer? Esse sentimento de não aceitar a vitória do Júlio Prestes vai aproximar os políticos. Nós estamos falando até agora de políticos, gente. Os políticos da Aliança Liberal vão se unir aos tenentes. Lembra dos tenentes que a gente falou lá na aula passada? Tá vendo? Vão se unir a eles, porque os tenentes também não aceitavam isso. Aliás, eles não aceitavam mesmo essas eleições de voto de Cabresto, né? Falavam que não era uma coisa legítima. Então, agora, os políticos se juntam aos militares, tá? Nessa contestação à vitória do Júlio Prestes. Ok? Então, vai haver uma conspiração para a tomada do poder. Ok? Porém, esse furor inicial, né, vamos dizer assim, esse entusiasmo, estava um entusiasmo muito grande, poxa, agora políticos juntos com os militares, com os tenentes, né, heróis brasileiros, nós vamos derrotar a República Velha, vamos moralizar a República. Não foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? A Aliança Liberal acabou perdendo o apoio, gente. Tá? É a população, né, você precisa do apoio popular. Esse apoio popular, de início, não veio. Que era uma coisa que era muito grande, acabou ficando meio... A chama foi meio que apagando, ficou meio... Quase que se apagou. Porém, um fato vai mudar tudo isso. Qual foi esse fato? O assassinato do João Pessoa, em julho de 1930, na Paraíba. Eu falei para vocês, é o vice, né, o candidato a vice-presidente na chapa do Getúlio Vargas, né, da Aliança Liberal. Ele vai ser assassinado por motivos que não tinham nada a ver com a política, tá? Eram motivos particulares, era uma coisa que era uma das relações pessoais do João Pessoa lá no estado da Paraíba. Ele vai ser assassinado. Esse assassinato vai causar uma grande comoção na população. A população vai ficar comovida, vai ser uma coisa que vai chamar muita atenção, tá? E os políticos da Aliança Liberal vão aproveitar essa comoção para tentar reacender o movimento. Reacendendo o movimento, conseguem fazer isso, tá? A partir de outubro de 1930, tropas de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e dos estados do Nordeste vão até o Rio de Janeiro, tá? Para invadir a cidade. Com medo de uma guerra civil, os ministros do Exército e da Marinha depõem o presidente Washington Luiz. Depondo o presidente Washington Luiz, em novembro de 1930, é dada a posse ao candidato derrotado da Aliança Liberal, né? A posse para presidente da República, a posse do governo provisório, ao Getúlio Vargas. Esse é o fim da República Velha, né? Chamada Revolução de 1930. E esse episódio também vai dar início a uma nova fase da nossa República, a Era Vargas. Aqui, gente, mais imagens, ó. Jornais falando do assassinato do João Pessoa, a posse do Getúlio Vargas no Rio de Janeiro como chefe do governo provisório, populares comemorando a chegada da Aliança Liberal. Aqui não fala cidade, né? Pode ser em qualquer cidade, o Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Mas o povo acabou
comprando a causa da Aliança Liberal. Fala um pouquinho rapidinho aqui, vamos começar a falar do Getúlio Vargas, falando que ia falar dele. Né? Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo ocupou a cadeira no Brasil. Foi a pessoa que mais tempo ocupou a presidência no Brasil. Em 2 períodos distintos. Primeiro, por 15 anos, de 1930 a 1945. E depois, ele voltou, né, a ser eleito de 1950 a 1954. Então, são 19 anos de Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Então, por isso que nós começamos a chamar esse período de a Era Vargas. Ok? E para entender isso melhor, porque é um período muito longo, para não ficar, né, ficar um pouquinho mais fácil de compreender, nós costumamos dividir essa Era Vargas, desculpa. Tá? Primeira vai ser o governo provisório, de 1930 a 1934. 1930, acabamos de ver, ele toma posse, né, depois com o final da Revolução, chefe do governo provisório. Portanto, nós vemos isso, gente, que o Getúlio, ele deixa claro que ele está governando provisoriamente. Mas todas as medidas por ele tomadas são com o intuito de fortalecer o seu poder político. Ele está se cacifando politicamente, ele está trabalhando para se tornar a pessoa mais importante, a pessoa mais poderosa politicamente do Brasil. Ok? Nós vamos ver aqui como isso. Um dos exemplos, essa política que ele tem de nomear interventores. Quer dizer, o governo federal, ele tirou ele como presidente, chefe do governo provisório, ele tirou os governadores dos estados, que eram eleitos, e nomeou interventores. Pessoas da confiança do Getúlio Vargas para governar esses estados. Isso logo após ele tomar o poder. Logo após ele assumir o poder, desculpa. Ok? São Paulo não vai aceitar isso. Um estado que foi derrotado nas eleições de 1930, né, com o Júlio Prestes, São Paulo não vai aceitar isso. Tá? São Paulo vai dizer que não, que ele quer que se cumpra a Constituição, que o presidente tinha que ser eleito, e que se tivesse que nomear um interventor para São Paulo, que fosse um interventor que os paulistas quisessem, os paulistas escolhessem. Então São Paulo sempre vai partir para a oposição, gente. No ano de 1932... né, dentro desse enfrentamento entre o governo federal e o estado de São Paulo, vai acontecer um fato, né, outro assassinato. Agora, dos estudantes, Piragaia, Martins, Drauzio e Camargo, a sigla MMDC. Tá? Eles estavam atacando um jornal pró-Vargas e foram assassinados. Isso vai inflamar a população paulista e o governo de São Paulo vai aproveitar para declarar guerra ao Getúlio Vargas. Tá? É a Revolução Constitucionalista, ou a Revolução de 1932, né, entre São Paulo contra Getúlio Vargas. O estado de São Paulo acaba sendo derrotado, ok? As tropas do governo eram em maior número, tinham maiores recursos, os paulistas não resistiram muito. Pouco mais de 3 meses foram derrotados. Só que eles conseguiram aquilo que eles queriam. O que eles queriam? Qual que era a primeira reivindicação dos paulistas? A Constituição, seguisse a Constituição. Então, já ainda no final de 1932, já é nomeada a Assembleia Nacional Constituinte. Qual o objetivo dela? Fazer uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição fica pronta em 1934, gente, e traz uma série de mudanças para o nosso país. A primeira delas, voto secreto, proibindo o voto de cabresto, proibindo você declarar o voto para alguém, tá? Isso aí é uma reivindicação antiga, desde a época dos tenentes já existia essa reivindicação. Agora é lei. Voto feminino. As mulheres, até 1934, não podiam votar. A lei não permitia. Agora, ela tem esse direito ao voto. Ensino público. Não tinha um ensino público, a gente já tinha falado isso na aula passada. Agora tem, né? O ensino público primário, obrigatório. A justiça eleitoral para garantir que as eleições ocorressem tranquilas, justas, sobre a lei. Chega de fraudes, chega de voto de cabresto, né? Chega de manipulação eleitoral, como que acontecia na República, né, Velha. E a criação da Justiça do Trabalho e a revogação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, que vai trazer uma série de direitos para o trabalhador, como férias, aposentadoria, licença saúde, que até então
nenhum trabalhador tinha esses direitos. Gente, então aqui, ó, rapidinho, só para terminar, cartaz, ó, dos paulistas sendo convocados para o Exército, para lutar ao lado de São Paulo, ó, o MMDC, como eu falei. Aqui um jornal de Recife, falando sobre a aprovação da Constituição de 34, e o Getúlio Vargas, nomeado, empossado, presidente, né? Ele foi eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte como presidente. Então o mandato dele agora iria de 34 a 38. Então, só para a gente encerrar rapidinho, né? Vamos falar mais um pouco sobre Getúlio Vargas. Um pouco não, bastante ainda sobre Getúlio. Só que é importante perceber que, sim, houveram transformações do país, principalmente da época da República Velha para cá. Só que todas essas transformações, gente, controladas de perto pelo Getúlio Vargas. Tá? Gente, brigadão pela atenção de vocês aí, obrigado pelo tempo. Ah, tá aqui, rapidinho. Entra na página do professor Tiago, aqui, ó, professor Tiago Santos História, do Facebook. Lá tem conteúdo, lá tem vídeo. A gente pode falar mais, exercício. Tá uma moral lá, tá joia? Brigadão pela atenção de vocês, mais uma vez. Fiquem com Deus.